Olá amigos, mais uma vez, sejam bem-vindos ao canal JRC. Pessoal, minha mensagem de hoje é a respeito de sensor de temperatura da água do líquido de arrefecimento aí dos veículos com injeção eletrônica. E hoje eu vou fazer aqui uma ressalva sobre o funcionamento desse importante sensor e responder a perguntas de alguns internautas. Eu me dirijo principalmente aos iniciantes aí da injeção eletrônica. Nós temos na oficina uma ferramenta poderosíssima, que é o scanner. Sabemos que a primeira coisa que ocorre com o veículo, quando o sensor de temperatura deixa de informar a temperatura para a central de injeção eletrônica, é a central, por segurança, mandar ligar o eletroventilador. Isso todo mundo sabe. Agora, quais são os motivos que fazem a central fazer isso? Como que a central consegue identificar que perdeu o sinal da temperatura? Então vamos a esse entendimento, pessoal. O sensor de temperatura ele é um resistor variável. Tem um nome aí de NTC, depois a gente vai falar sobre isso, ok? Mas o que vocês têm que saber agora é que ele é um sensor, né, com resistor variável, ok? E como é que a central faz para fazer essa leitura? A central ela fornece um sinal de tensão de 5 volts em um fio e um sinal de 0 volt negativo no outro, ok? E pelo mesmo fio que ela emite o sinal de alimentação, ela lê a variação de resistência do sensor, de acordo com a mudança de temperatura da água, ok? Isso é um fato. Então, o que é que ocorre na prática nas oficinas? Quando temos o problema no sensor de temperatura, no circuito do sensor de temperatura, o scanner vai dizer que o sensor de temperatura está em curto ou em circuito aberto. O que é que os menos experientes costumam fazer? Costumam substituir o sensor, sem fazer nenhum teste. Então, pessoal, a partir de hoje, por mais segurança, por mais qualidade, como é que vocês vão fazer? Deu código de falha do sensor de temperatura, a primeira coisa que vocês têm que fazer é desconectar o conector do sensor de temperatura e medir e colocar o multímetro em 20 DC e verificar se tem 5 volts no conector com a chave de ignição ligada, ok? E, como eu falei, conector desconectado do sensor de temperatura. Se estiver dando código de falha do sensor de temperatura e vocês ligarem a chave e encontrarem 5 volts no chicote, a central de injeção eletrônica, a fiação e até chegar no conector do sensor está perfeito. Aí sim vocês poderão fazer aí a substituição do sensor ou até antes mesmo fazer aí uma verificação se tem água no carro direito, se o carro não está sem água, porque isso também às vezes atrapalha o funcionamento do sensor. Mas isso é menos mal. Se vocês substituírem o sensor, vocês poderão estar aí de fato resolvendo o problema. Por que você está falando isso, Jacozinho? Por que eu tenho que testar? Pessoal, se o sensor abrir o circuito internamente, vai ligar o eletroventilador, porque a central vai ler tensão de alimentação. Abrir o circuito, ela vai ler internamente 5 volts, então ela vai mandar ligar o eletroventilador. Se o sensor entrar em curto, pessoal, a central também vai mandar ligar o ventilador. Por quê? Porque ela vai ler 0 volt. O sensor entrando em curto, a tensão cai para 0, ok? Então, nos dois casos, a central de injeção eletrônica manda ligar o eletroventilador. Então, por exemplo, pessoal, se o sensor de temperatura abre o circuito, ela faz, mas olha só o que pode acontecer. E se o chicote quebrar? Se esse chicote quebrar aqui, vai chegar 5 volts no sensor? Não vai. Se o chicote do negativo quebrar aqui, vai chegar alimentação negativa no sensor? Não vai. Nos dois casos também vai acontecer a mesma coisa, não vai ter alimentação, é como se o sensor estivesse realmente com defeito. A interpretação da central vai ser essa, pessoal. Então, curto e grosso, por segurança, antes de substituir o sensor de temperatura da água, é importante verificar, repetindo, se tem 5 volts no conector do sensor, medindo de negativo para positivo com a chave de ignição ligada. Pessoal, isso vai dar uma segurança no diagnóstico de vocês aí, ok? Depois, pessoal, eu vou falar a respeito de como testar o sensor, como testar a variação de resistência do sensor e vou falar para vocês como que a central faz a leitura
do sensor de temperatura, ok? Vou falar em qual resistor que a central lê e como que isso funciona, beleza? Vou falar a respeito de divisor de tensão, mas isso vai ser no próximo vídeo, beleza? O que vocês podem fazer agora para estar resolvendo o problema é simplesmente isso. Deu o código do sensor de temperatura, não troquem o sensor de temperatura da água. Antes de verificar se tem alimentação de 5 volts no conector, atenção, com o conector desligado. Se o conector estiver ligado, a resistência do sensor, independente da temperatura, vai dar uma queda de tensão nos 5 volts, você não vai encontrar 5 volts, ok? Jacozinho, esses 5 volts pode variar um pouquinho a mais e um pouquinho a menos? Pode. Vocês poderão encontrar de 4,98 até 5,02, que aí ainda está dentro dos conformes, mas uma tensão abaixo disso e uma tensão acima disso já é um alerta de algum problema aí com relação à alimentação da central. Beleza, pessoal? Então, por hoje foi só isso. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Continue se inscrevendo no canal JRC e indicando meus vídeos para os amigos, ok? Um forte abraço a todos vocês e até os próximos vídeos. Jacozinho, eu esqueci de te fazer uma pergunta. Você falou que antes de eu trocar o sensor, eu tenho que encontrar 5 volts no conector com ele desconectado. E se eu não encontrar, o que eu faço para resolver o problema do carro? Opa, galera, eu vou responder. Então é assim, pessoal, se vocês não encontrarem essa tensão de alimentação com relação ao negativo, aí agora nós temos uma sinuca, né? Vamos sair dessa sinuca? Então, como descobrir se está faltando, se deu 0 volt, por exemplo, você não encontrou tensão nenhuma? Como saber se o defeito é no negativo ou no positivo? Então vamos lá, pessoal. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o multímetro, inicialmente, vão encontrar um ponto de massa, pode ser o cabo da bateria, vão colocar o cabo negativo do multímetro no ponto de massa e o cabo positivo nos 5 volts. Se você encontrou 0 volt, o defeito está na linha positiva. O que você vai fazer? Você vai desconectar o conector da central de injeção, vai descobrir lá o número. Vou botar um exemplo aqui, um pino 3 e pino 5. Você vai fazer um teste de continuidade, né, com o multímetro, vai colocar em resistência, normalmente em 200 ohms, vai fazer um teste de continuidade do fio positivo até o conector na entrada da central para ver se o fio não está quebrado ou se o fio não está em curto com o seu vizinho aqui, tá? Com o seu parceiro aí do lado. A mesma coisa você vai fazer no fio negativo, um teste de continuidade e um teste de um para o outro para saber se não tem curto. Beleza, pessoal? Se os dois fios estiverem íntegros, não estiverem nem aberto, nem curto um com o outro, aí o que vocês vão fazer? Aí agora vocês vão questionar a parte da central de injeção eletrônica. E antes, pessoal, de levar essa central para fazer uma verificação no profissional da área, vocês vão verificar se a central tem alimentação negativa, se tem alimentação pós-chave, linha 15, se tem alimentação 30. Se a central estiver recebendo, pessoal, todas as alimentações, eu vou dar uma dica para vocês que pode funcionar. Ainda tem uma esperança. Poderá ter algum sensor em curto e atrapalhar aí a própria central. Então vocês vão desligar. Por exemplo, se o carro tiver sensor de posição de borboleta, não for acelerador eletrônico, desligue sensor de posição de borboleta, desligue sensor MAP, desligue sonda lambda, desligue outros sensores que estiverem no corpo do motor mais próximo de vocês. Saio desligando tudo que é sensor que vocês tiverem acesso. E ainda assim, depois disso, façam a verificação se não retornou os 5 volts, beleza? Desliguem sensor de rotação, sensor de fase, se o veículo possuir. E voltem a fazer o teste se não retornou os 5 volts. Depois disso, galera, se não fez tudo isso e não retornou, aí você vai remover a central do veículo e vai levar até um profissional da área, né, de reparação para fazer uma verificação na central. Mas nunca levem a central sem fazer essas verificações. Senão o cara que conserta a central, de cara vai achar que vocês são bobos, né? Aí já vai pedir de cara, ele pede já para você levar o carro.
Porque quando ele dá uma olhada na central, que ele vê que a central não tem defeito, ele sabe que você não sabe trabalhar, que você não sabe fazer o diagnóstico. Então ele pede o carro porque ele sabe que o defeito vai estar no chicote do carro ou no sensor. Aí ele vai ganhar o dinheiro de corrigir, né, o defeito que você não encontrou, e pode ser que provavelmente ele ainda, né, consiga ganhar um dinheiro aí a respeito da central, pessoal. Então é dessa forma que o profissional vai agir e ele não está agindo errado. Eu não estou falando isso para falar mal, ele está agindo certo. Beleza? Ele está chamando o carro para ele realmente fazer o trabalho, né, e conseguir consertar o carro e lhe cobrar aí. Beleza, pessoal? Então fica ligeiro nisso aí também. Abraço. Não, Jacozine, mas eu estou prestando muita atenção. Você não ensinou a testar o negativo. Opa, galera, que legal que vocês estão prestando bem atenção, né? Então vamos fazer o teste negativo. A primeira coisa que eu vou falar a respeito de negativo, pessoal, me perdoem os engenheiros que ensinam a testar massa de negativo para negativo. Pessoal, esse teste de negativo para negativo e nada é a mesma coisa. Eu falo isso baseado em 30 anos de experiência. Então vamos ao, como é que eu testo, Jacozino? Coloque agora a garra positiva do multímetro no positivo da bateria e o negativo do multímetro no fio negativo que a central tem que mandar para o sensor de 0 volt, ok? Aí vai dar quanto? Vai dar 12 volts. Você está medindo também de positivo para negativo, terá que dar 12 volts, ok? Jacozinho, por que eu não posso medir de negativo para negativo e dar 0 volt? A resposta é simples, galera. Se o multímetro estiver em 20 DC e você não estiver medindo nada, ele já é 0 volt. Então, se o fio estiver quebrado, você não vai conseguir saber se o fio está quebrado fazendo esse teste. Esse teste seria útil no teste de continuidade, mas para medir tensão negativa, galera, meçam sempre com relação ao positivo, porque se o fio estiver quebrado, ele vai continuar no 0 volt, ele não vai dar tensão. E quando o fio está quebrado ou o fio está inteiro, no teste de negativo para negativo, ele vai, nos dois casos ele vai dar negativo 0 volt, beleza? Mas poderá ser que ele esteja aberto, beleza? Depois eu vou fazer o teste prático para demonstrar o que eu estou falando aqui na teoria, tranquilo? Então, atentai-vos, meçam negativo com relação a positivo e nunca com relação a outro negativo. Beleza, pessoal? Então, foi isso. Acho que não esqueci mais de nada. Um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo prático aí.